Silêncio. É isso. 28.000%. Esse é o retorno acumulado do Fundo Verde. De Luiz Stuhlberger. Desde 1997. Agora compara com o CDI no mesmo período, que já é o benchmark que a maioria dos brasileiros considera impossível de bater. O Verde entregou mais do que o dobro do CDI em quase 3 décadas. Sem herança, sem sorte, sem day trade, sem dica de grupo de WhatsApp. Mas aqui está o detalhe que vai te surpreender. E que é exatamente o motivo desse vídeo. Hoje, um dos maiores gestores macro do Brasil. O homem que navegou pelo Plano Real. Pela crise de 2002. Pelo Lula e pelo impeachment de Dilma. Pela Covid e pelo caos fiscal de 2023. Está comprado em NTNB. Título do governo. Tesouro IPCA+. O papel que qualquer assessor de investimento consegue te vender em 3 cliques no aplicativo. Por que um gestor com 28.000% de retorno acumulado está apostando no mesmo ativo que está disponível para qualquer pessoa física no Tesouro Direto? O que ele enxerga que você provavelmente não está vendo? Fica até o final, porque a resposta vai mudar a forma como você pensa sobre inflação, sobre juros e sobre como proteger o seu patrimônio no Brasil. Tem uma crença que 95% dos investidores brasileiros carregam, e que os maiores gestores desse país consideram o erro mais caro que um investidor de varejo pode cometer. Não é comprar ação errada. Não é entrar na hora errada. Não é nem ficar no CDI por muito tempo. É algo mais sutil. É uma forma de pensar sobre o futuro que parece sensata, mas que te faz tomar decisões completamente erradas nos momentos em que mais importa. Stuhlberger identificou esse erro faz décadas. E a posição dele em NTNB hoje é, na prática, uma expressão direta dessa visão de mundo. Vou te mostrar exatamente o que é esse erro. E como o framework dele pode mudar a lógica da sua carteira. Luiz Stuhlberger é engenheiro de formação. Começou na área financeira na década de 80. Construiu a Verde Asset Management e hoje gere um dos fundos multimercado mais respeitados do Brasil, com mais de 45 bilhões de reais sob gestão. Uma frase só. Ele transformou R$ 1.000 investidos em 1997 em mais de R$ 280 mil. Dentro do Brasil. Com real. Passando por todos os terremotos políticos e econômicos que você conhece de cor. Mas o momento que define a trajetória dele não foi numa alta. Foi numa crise. Em 2002. O Brasil estava à beira do colapso. O dólar disparou para quase R$ 4. Absurdo para a época. O mercado precificava um calote da dívida brasileira. Lula era o favorito nas pesquisas e o mercado financeiro estava em pânico total. A bolsa derretia. Os fundos quebravam. Enquanto a maioria dos gestores corria para o dólar de forma reativa e desordenada. Stuhlberger já estava posicionado antes. Ele tinha feito a leitura macro com antecedência. Protegeu o capital. E quando a poeira baixou, estava em posição de comprar ativos que outros precisavam vender com desconto. Esse ano, o Verde rendeu mais de 50%. Enquanto o mercado sangrava. Porque isso importa para você.
Investidor pessoa física? Porque não foi magia. Não foi insider information. Foi um framework de análise que qualquer pessoa pode entender e parcialmente aplicar. O princípio número 1 de Stuberger pode ser resumido em uma frase que ele já usou em entrevistas. Parece simples, mas as implicações são profundas. Quando o mercado está em euforia, os preços embutêm um otimismo que raramente se materializa. Quando está em pânico, os preços embutêm um pessimismo que também raramente se concretiza dessa forma. O trabalho do gestor macro discricionário. E isso é o que Stuberger faz. É medir o quanto o mercado está exagerando. Identificar a direção correta e ter paciência e convicção para manter a posição até o mercado. Reconhecer o erro. Como isso se aplica ao mercado brasileiro na prática? Quando a Selic sobe e as ações caem, o investidor comum entra em pânico. Vende tudo e migra para o CDI. Exatamente quando os ativos de risco estão mais baratos. Stuberger faz o contrário. Usa o momento de estresse para identificar onde o exagero está acontecendo e posiciona de forma assimétrica. Um exemplo real e recente. Em 2023, o mercado vivia o trauma fiscal do novo governo. O Ibovespa bateu abaixo dos 100 mil pontos em alguns momentos. O dólar testou R$ 5,30. O mercado precificava um descontrole fiscal permanente. Stuberger, segundo cartas públicas da Verde Asset, estava posicionado em NTN-B longa. Exatamente os títulos com vencimentos mais distantes, que pagam IPCA mais uma taxa de juros real. O racional dele era claro. As taxas reais embutidas nos títulos estavam exageradas. O mercado cobrava um prêmio de risco que não condizia com a realidade fiscal do Brasil. Que era ruim, sim, mas não catastrófica como o mercado precificava. E o que aconteceu? As NTN-BS longas valorizaram expressivamente à medida que o mercado recalibrou a percepção de risco. Ele não precisou acertar o timing perfeito. Precisou estar certo sobre onde o exagero estava. Aqui está o erro. O erro que Stuberger observa no investidor brasileiro e que essa filosofia combate diretamente. O erro é tratar o cenário atual como permanente. Quando a Selic está em 13,75%. O investidor brasileiro assume que vai ficar assim para sempre e aloca 100% no CDI. Quando o Ibovespa cai 20%, ele assume que vai continuar caindo e vende ações. Quando o dólar dispara, ele assume que o real vai derreter indefinidamente. O cérebro humano extrapola o presente. É um viés cognitivo profundo. E no mercado financeiro, esse viés tem um custo muito concreto. Agora, o dado que precisa te chocar. Segundo dados da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, publicados em relatório de 2023, 97% dos day traders no Brasil perdem dinheiro em um período de 12 meses. 97%. Não é fake news. É dado oficial do regulador brasileiro. E por quê? Porque o day trader é a versão mais extrema do investidor que trata o momento atual como permanente. E tenta lucrar com oscilações de curto prazo que são, na prática, ruído estatístico. Stuberger não faz day trade.
Stuberger não segue dica de grupo de WhatsApp. Stuberger não compra ação porque o influenciador disse que vai dobrar. Stuberger pergunta: qual é o preço que o mercado está pagando agora? E qual é o preço que deveria ser pago se o exagero for corrigido? E então ele tem paciência. Às vezes por meses. Às vezes por mais de um ano. Essa é a diferença entre 28.000% e zero. Você não precisa ser Stuberger para aplicar a lógica dele. Você não vai montar um fundo multimercado com câmbio, juros e commodities. Mas você pode usar o framework de raciocínio. 3 princípios que você leva desta vídeo agora. Se Stuberger analisasse sua carteira hoje, a primeira pergunta que ele faria seria: você está alocado para o Brasil que existe agora? Ou para o Brasil que vai existir daqui a 3 anos? Aspas. Luiz Stuberger diria que a NTN-B longa com IPCA mais acima de 6% ao ano é o melhor investimento disponível para o investidor brasileiro neste momento. Melhor do que ações. Melhor do que fundos imobiliários. Melhor do que dólar. Porque o mercado está precificando um nível de risco fiscal que o Brasil não vai atingir. E quem comprar agora vai ser remunerado tanto pela inflação quanto pela queda das taxas reais. Quando o ciclo virar. Os últimos 20 anos na B3 mostram que toda vez que as taxas reais brasileiras chegaram a esse patamar, o investidor que comprou o NTN-B e teve paciência saiu ganhando. Concorda ou acha que dessa vez é diferente?